sua professora de Química. Hoje eu vou ensinar para vocês uma ferramenta muito importante para vocês estudarem, tá? É conhecida como mapa mental. Para que serve o mapa mental? O mapa mental, ele nada mais é do que uma maneira de você organizar as informações conforme você for aprendendo. E você faz na própria mão mesmo, porque você usar a mão, pela neurociência, fala que essa parte de você desenhar e escrever vai facilitar muito a sua memória, você guardar tudo que você aprendeu. Então a construção de mapa mental é uma estratégia muito importante para você que quer aprender de uma maneira eficaz e depois somente bater o olho e lembrar aquele resumo que você fez durante o seu período de estudo. Mas como que organiza esse mapa mental então? Então olha só, vocês coletaram um monte de informação e esse monte de informação foi coletado por meio de livros, de aulas, por meio da internet, enfim, há vários meios que você utilizou. Essas informações, você vai fazer o que com elas? Você já armazenou de alguma maneira, em algum local, fazendo um resumo talvez. Você vai agora organizar e vai priorizar essas informações. Como que você vai priorizar? Você vai escolher palavras-chave, tá? Palavras-chave é o que vai te ajudar a lembrar daquele assunto. E se você quiser, e é muito importante também, porque a parte visual vai ser acionada no teu processo de aprendizagem, é você pegar imagens e colar essas imagens, né, no processo onde você vai estar escrevendo, né? Como eu já disse, ajuda muito essa parte da escrita neurologicamente para guardar na sua memória. Aqui eu desenhei um bem simples sobre separação de misturas. Então, como que fica aqui, ó? O tema central que você quer colocar, você coloca sempre no meio da folha que você está fazendo o mapa mental, certo? Então, o tema aqui foi separação de misturas. Se eu quisesse ainda subdividir, eu podia ter colocado separação de misturas só de misturas homogêneas, ou só de misturas heterogêneas, ou métodos de separação de misturas só de sólido com líquido. Mas aqui eu fiz um geral, tá? Bem simples para vocês, só para vocês entenderem como montar essa ferramenta, que é muito importante. Então, olha só. O tema central está aqui, ok? E eu coloquei filtração. Coloquei palavras-chave importantes para filtração. Ela separa um sólido de um líquido. Ela precisa de uma barreira ou de um filtro para ela existir. E eu dei um exemplo, pedra mais sal mais água. Se eu quisesse ainda, eu poderia ter colocado uma imagem, tá, representando esse processo de filtração. Ou em escala de laboratório, ou até uma escala de aplicação industrial. Combinado? Agora vamos para outro aqui, extração. Extração também é um método muito comentado e muito utilizado na química, onde eu posso separar tanto o sólido do líquido, né? Quando que eu faço isso? Todo mundo já viu alguém fazer café ou já fez café, certo? O pó de café, você também tem que colocar água quente. Então, na hora que você coloca a água quente, o que a água quente vai fazer? Ela vai misturar com o pó. Se você deixar um tempo ali ainda, ele interagindo, o pó e a água, né, e dando uma mexida ali, o que você está fazendo? Você está extraindo do pó as substâncias que vão dar o gosto para o café. Então, você está extraindo a cafeína, por exemplo, você está extraindo corantes, tá? Você está extraindo tudo o que for solúvel em água, tá? Para o seu café. Então, é uma extração do sólido para o líquido. O sólido porque estava no pó, que era sólido, e foi para o líquido, que é a água quente que você colocou, ok? Um outro exemplo de extração líquido-líquido é quando você sabe que a gasolina no Brasil ela pode receber, né, ter na sua composição até 26% de etanol. E se eu quiser separar, né, esse etanol, eu consigo, como que eu separo esse etanol? Por meio de um processo de extração, né, que é uma separação do etanol com a gasolina, ok? Um outro exemplo aqui, destilação. Aqui eu já separei as duas destilações. Eu coloquei a destilação simples e a fracionada. Então, a destilação simples, eu vou ter sólido separando do líquido, por exemplo, sal
da água, né? Eu coloco a mistura salgada, né, para ser separada, e eu deixo o aquecimento, e no final eu vou ter a água num canto e o sólido, né, o sal, no outro. Agora, se eu tiver a destilação fracionada, o que é a destilação fracionada? Um exemplo dela é quando nós temos o petróleo, né, que é um líquido altamente viscoso, né, que é extraído lá do solo, mas que a partir do momento que eu começo a fazer a destilação fracionada dele, eu consigo ter a separação em gasolina, em diesel, em gás, né, o gás de cozinha, que é o butano e o propano. Todas essas substâncias e outras, né, são retiradas do petróleo. Por meio do quê? Por meio de uma destilação fracionada. E um último exemplo que eu coloquei aqui no espaço foi cromatografia. A cromatografia, ela é uma técnica muito utilizada. Dá para ser utilizada de uma forma simples, no papel, na placa ou numa coluna, ou dá para uma maneira bem mais sofisticada, quando a gente usa equipamentos. Então, aqui nesse caso, você também poderia colocar qual que é a imagem do equipamento, qual que é a imagem de uma cromatografia em papel, em placa ou em coluna, tá? Para ajudar você a lembrar como fazer esse processo de cromatografia. E o que ela separa? Se a gente pegar a tinta dessa canetinha, colocar um ponto, né, no de papel, por exemplo, e colocar dentro de um recipiente fechado com um solvente, que pode ser etanol, todos os pigmentos dessa tinta, ok? Eles vão se separar, tá? E nós vamos conseguir descobrir se essa tinta ela tinha um pigmento só ou se ela tinha 2, 3 para formar a cor dela, ok? Então isso é um exemplo de separação de misturas, né? Que era a tinta da caneta por meio da separação dos pigmentos. Então, na próxima vez que você for estudar a separação de misturas, você tem o seu mapa mental e a partir dele você consegue fazer uma revisão de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente e lembrando, né, de maneira efetiva tudo o que você precisa para estudar. Espero que essa dica, né, tenha sido útil para vocês. Se gostaram, deixa o like, compartilha. Ok, pessoal? Muito obrigada. Tchauzinho.